boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui, então, nesta quarta-feira, para dar início ao nosso trabalho do Jesus em Família, do culto do Evangelho no Lar. Esse trabalho que a gente chega em tantas casas, em tantos lares, e tem a possibilidade de, através da nossa corrente, da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, nossa corrente espiritual, abrandar o sofrimento de tantas pessoas. Então, por isso, eu convido a você que se junte a nós, então, neste momento em que nós damos início ao trabalho, com a nossa oração. Então, vamos todos, então, em um só pensamento, procurar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos guias espirituais da Sociedade Espírita Paz e Amor. E assim pedimos que possamos ser orientados, guiados, protegidos e envoltos em muita luz e muita paz, para que nós possamos realizar o trabalho de hoje no culto do Evangelho no Lar, atendendo também a todos os desencarnados presentes, assim como a todos os encarnados que estão sendo envolvidos em vibrações de muita paz, de muito amor e de muita saúde. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por aberto o trabalho de hoje. Então, hoje nós temos uma companhia muito especial, duas flores da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor. Uma flor de vermelho, olha que linda, a nossa querida Yara Godinho. Boa noite, Yara. Boa noite, querida Grace. Tudo boa noite, bem? Adriana. E a outra flor, a nossa querida Adriana, nossa irmã de coração, também aí abrilhantando o nosso Jardim do Jesus em Família. Não é, gurias? Hoje boa noite, Grace. Só as meninas hoje, né? Só meninas, é verdade. Boa noite, Ara, é um prazer. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos abrir, queridas, o nosso Evangelho, então, ao acaso, como a gente sempre faz, né? No culto do Evangelho no Lar, a gente abre ao acaso. Primeiro faz uma prece, depois abre o Evangelho, lê um trechinho e depois as pessoas da família comentam o que entenderam, né? No caso, hoje, a nossa família está constituída pela Yara e pela Adriana, representando os nossos familiares, todos. Então, nós nos concentramos e abrimos, então, ao acaso. E nos caiu do capítulo 18, Instruções dos Espíritos. O tópico, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Para vocês acompanharem aí, então, tá? Capítulo 18, Instruções dos Espíritos. O item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, eu vou ler um trechinho aqui. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar
essas virtudes divinas. Esforçar-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias e talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhuma mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Bom, ele tem mais um trecho ainda aqui, mas acho que assim já dá para a gente, digamos assim, compreender o sentido porque a gente lê um pedaço, um trecho, que seja possível da gente compreender o sentido daquilo que está querendo dizer. Então, interessante que ontem mesmo, a nossa companheira Tânia falava que muitas doutrinas acabaram se dizendo cristãs, porém nem todas seguiam verdadeiramente o Cristo, né? Então, o Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, caridade e por aí adiante. Gostaria que a Yara, então, começasse a fazer o seu comentário, para que a gente possa, então, dar início ao nosso trabalho. Bom, a doutrina espírita, ela nos traz, assim, uma visão muito completa do que seja ser cristão. Porque, na realidade, nós recebemos, através da doutrina, todos os esclarecimentos que nós precisamos, né? Nós temos toda a orientação, nós sabemos por que sofremos, nós sabemos por que estamos aqui na Terra, né? Então, o que representa essa nossa passagem aqui no planeta Terra, o objetivo da nossa vinda, e como tal, nós temos ainda a responsabilidade de termos esse título de cristãos, porque Jesus ele veio nos trazer os ensinos que precisávamos, tudo aquilo que se nós analisarmos os ensinos do Cristo, tudo que ele nos trouxe serve para o nosso dia a dia. Nós temos exemplo para tudo, através dos ensinos dele. E o que nós precisamos, então, é nos dar conta que daqui é uma passagem, a Terra é uma passagem, e que nós precisamos, como diz aqui, ter obras que justifiquem tudo que nós recebemos. Então, queridos irmãos, na realidade, nós precisamos analisar mais as nossas vidas. Será que nós estamos correspondendo a tudo que nós recebemos? Porque a doutrina nos ensina que nós viemos à Terra para o objetivo maior, é a nossa reforma íntima. E Jesus falou também que nós deveríamos implantar em nossos corações o reino de Deus. E o reino de Deus, o que é? É vivermos dentro da lei do amor, é fazermos ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E aí, então, nós vamos analisando o nosso cotidiano e vemos que nós ainda estamos muito distantes disso, né? Nós ainda não conseguimos viver o Evangelho de Jesus. E o interessante é que o Mestre, na Boa Nova, ele nos fala que o Evangelho é uma verdade
que não exige estados especiais de seus discípulos. Não exige. Nós não precisamos agora achar que temos que ser perfeitos, não errar nunca, não cair, porque nós caímos, nosso estágio evolutivo ainda, nós somos ainda muito, muito atrasados, podemos dizer assim, porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Então, em sendo assim, é difícil nós vivermos sempre, sempre dentro da consciência, dentro da retidão, dentro dos preceitos do Mestre, né? É difícil, mas nós temos que tentar, nós temos que nos esforçar para ir mudando pouco a pouco, paulatinamente, a fim de adquirirmos condições. Então, se nós sabemos que estamos aqui e precisamos fazer essa modificação, nós temos que começar a analisar o nosso dia a dia, nós temos que analisar as nossas atitudes. Com tudo que eu já ouvi, que eu já estudei, que eu já li da doutrina, o que eu construí? Que obras eu construí? Né? Que demonstram que eu sou cristão verdadeiro. Aquele que Jesus disse também, que a alegria, a esperança, deve ser traços marcantes no dia a dia, em todas as atividades. Né? Nós temos alegria de viver, nós sempre estamos felizes com o que nós temos, nós valorizamos tudo que Deus nos concedeu na sua bondade, porque nós temos inúmeras oportunidades, nós temos inúmeros talentos, digamos assim, que são empréstimos de Deus. Então, nós achamos muitas vezes que nós doando isso ou aquilo para o nosso semelhante, um prato de comida, roupa, nos engajarmos em campanhas, que nós estamos fazendo muito. Mas, na realidade, o principal é o amor. Tanto é que Paulo, naquela linda passagem do Evangelho, que ele fala que se tivesse a língua dos anjos, se falasse a língua dos anjos, né? Se não tivesse caridade, nada serviria. Então, na realidade, ele fala que a caridade ela é pacienciosa, né? Que a caridade ela nos traz, enfim, toda uma gama de coisas que não basta nós doarmos isso ou aquilo para sermos caridosos. Tem que ver o amor, se existe o amor. A caridade é o amor em ação. Nós fazemos alguma coisa querendo ver o resultado, ou nós ajudamos aquela criatura e esquecemos. Ou nós vamos lá ver se resolveu o problema, se a nossa ajuda foi suficiente, né? Se aquela pessoa... Porque isso aí dá um regozijo muito grande no nosso íntimo, quando nós vemos, acompanhamos e vemos que aquela pessoa está feliz, que o problema foi resolvido, que nós conseguimos minorar aquela dor. Isso é a caridade. Então, a obra do cristão não é simplesmente fazer as coisas maquinalmente, mas é viver na Terra a serviço do bem. Cada dia que passa, como é que eu emprego o meu tempo? Eu, lógico, que me reservo para as coisas da casa, para o serviço que eu tenho que atender, mas tirando essas coisas cotidianas, o que mais eu faço? Como é que eu trato o serviçal que me atende em casa? Como é que eu trato o meu marido? Porque às vezes a gente acha que a família, a gente pode tudo, né? Na rua nós temos aquela polidez, aquela maneira de falar educada, mas em casa a gente deixa extravasar todos os nossos sentimentos e às vezes os menos felizes, né? Quando na realidade, no lar, nós precisamos construir um clima de paz, de harmonia, de amor, para que os nossos filhos possam ter estímulo de viver, alegria de viver, porque sabe que em casa encontram um porto seguro, encontram uma orientação segura, encontram um carinho. Muitas vezes nós damos tudo para o filho,
é o melhor cursinho, né? É a roupa da moda. Mas, se vamos analisar aquele jovem, aquela jovem, eles não estão felizes. Falta alguma coisa. Falta um amor. O amor é o tempero da vida. Então, por isso, não quero me estender demais, né, Adriana? Mas, na realidade, é por aí. Muito bem. Adriana, Sim. aqui, a gente é amiga há muitos anos, conhece os meus ditados, né? E eu costumo falar que Jesus não é o caminho, Jesus é o atalho. Essa tu também conhece, né, amiga? Uhum. Porque, na verdade, é o caminho mais curto, né? É o caminho Sem mais dúvida. curto para levar a gente à felicidade, enfim, a tudo aquilo que a gente realmente deseja. Né? Se a gente for seguindo os caminhos de Jesus, a gente vai sempre seguindo bem. É isso. Não é? É verdade, Grace. Uma pena que às vezes a gente é tão ainda infantil, né, na nossa caminhada, que a gente acaba... Continuo, não entendi. Pode falar. Posso falar? A Yara comentou alguma coisa ali, mas... Sim. Então, que a gente acaba nas nossas sendo recalcitrante, né, em tantas coisas, a gente acaba se desviando desse caminho, fazendo curvas sinuosas, e aí a gente vai, né, pelo sofrimento, a gente se dá conta e volta para essa estrada, né, tenta se aproximar dessa estrada, né, fazer menos curvas, sem dúvida, né. Comentando, então, o texto do Evangelho, né, que ele fala na libré, né, que é a roupa, a indumentária, né. Então, é uma coisa muito interessante, porque eu acho que durante muito tempo na vida, e falando das nossas encarnações, né, e ainda isso é uma coisa assim que a gente tem que se dar conta que a gente está num momento de que a gente tem que se dar conta que essa libré não é mais o que interessa, né? Essa coisa do culto externo lá né, que a gente vê muito assim dos fariseus, né, que tinham toda aquela pompa, um monte de, né, de coisas que às vezes a gente vê essas atitudes e parece que está tudo certo, né? Que está fazendo tudo certo porque tu anda dentro, digamos assim, das leis do homem, né? Mas as leis de Deus, elas vão muito aquém, elas vão, é aquela coisa do ser bonito por dentro, né? Então, não é a tua indumentária, não é a maneira como a tua forma externa. Claro que o externo tem que refletir o que está dentro de ti. E muitas vezes, ao longo do cristianismo, e foi aí onde a coisa se perdeu, que no início, lá nos primórdios do cristianismo, era, né, realmente o cristianismo verdadeiro. Depois vieram as transformações que o homem foi criando, e criando situações de culto externo, que é muito mais fácil, né? É mais fácil tu frequentar alguma coisa, tu fazer a caridade moral, mas aquela tua transformação lá dentro no teu íntimo, né? Buscando realmente isso é o que interessa, isso é que nos faz realmente voltar para essa estrada aí que tu falaste, né? Isso é que nos aproxima dessa estrada e que isso é que nos faz, que nos dá felicidade. Quando a gente consegue realmente, quando conseguimos em alguma situação termos realmente essa atitude cristã, isso nos reforça tanto e isso nos alimenta, né? Para que a gente então realmente entenda que a libré já passou esse momento, né? Que o momento agora realmente é o momento de nós sermos verdadeiros, de nós buscarmos realmente com afinco a nossa mudança interna, né? A nossa mudança do comportamento, do sentimento, né? De mudar o nosso pensamento. Então, isso me recordou, eu ouvi uma história muito interessante, que é uma história de Bezerra de Menezes, que eu acho que ilustra muito essa nossa busca por nos melhorarmos e, às vezes, como a gente se cobra da dificuldade que a gente tem de conseguir algumas coisas, né? Porque espíritos mais elevados, a gente sabe, assim, que as pessoas, né, os espíritos já estão num outro patamar, que as coisas acontecem naturalmente. Mas, para a maioria de nós, né, ainda que a gente ainda tem que dar aquela brecadinha, assim, parar e pensar se aquela atitude realmente ela é condizente com a intenção que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor, né? de realmente fazer esse caminho. E nessa história do Bezerra de Menezes se chama A Diferença. Então, ele conta assim, que um trabalhador espírita em desdobramento vai a uma reunião no plano espiritual dirigida por Bezerra de Menezes. Isso já é, né,
puxa vida, né? Que oportunidade maravilhosa. E aí, em um determinado momento, esse trabalhador, ele pede a palavra e fala para Bezerra, assim, que ele está muito chateado, assim, porque ele não aguenta mais essa coisa do espiritismo, de cobrar ele disso, de ser isso, de ser perfeito. Aí ele começa assim, ele faz a meia-culpa dele, né? Que é uma coisa que nós fazemos também, precisamos fazer. Mas aí depois a resposta de Bezerra é sempre maravilhosa. Ele começa a dizer, olha, eu quero te dizer que eu ainda sinto inveja, que eu me irrito, que eu às vezes sou vaidoso, que eu às vezes me envolvo demais com as coisas do mundo e não consigo, né, e me desvio das coisas do espírito, e que isso está muito pesado para mim. Como é que eu faço com isso, né? E Bezerra responde para ele: a diferença é que antes nós fazíamos tudo isso que fazemos agora e achávamos que estávamos cobertos de razão, né? Alguém nos ofendia e a gente revidava na mesma moeda e dizia, eu não levo desaforo para casa, né? A gente se gabava, se orgulhava das coisas. E hoje a gente está tentando mudar essa atitude. E isso às vezes ainda acontece, só que quando acontece, ao invés da gente se sentir feliz, a gente se sente muito mal, né? A gente se dá conta que a gente não quer mais esse tipo de comportamento, que a gente está em busca de uma mudança de atitude. E isso é a vivência da doutrina espírita. A doutrina espírita é isso, né? Ela é tão maravilhosa porque ela nos faz aquela coisa de viver fora do portão, né? Da calçada para fora, de viver, e não é nem todo dia, é a todo momento, né? É em todas as nossas atitudes, a gente está nessa busca de deixar de ter essas atitudes que nós viemos tendo tantas encarnações, né? E ainda nessa vida. Então, e como assim, o espírito ele segue uma sequência da natureza, né? Então, ninguém dá saltos, né? A coisa ela é muito devagar, mas é importante que a gente saiba que isso seja devagar, mas seja constante. E que o fato de, em algum momento, eu pisar na bola, eu realmente assim, não ter uma atitude como eu gostaria de ter, tentar ter a oportunidade de me redimir disso, de pedir perdão e não desistir, não ficar como esse trabalhador que estava assim querendo jogar toalha, né? Então o nosso negócio assim, a gente não pode nunca jogar toalha, a gente tem que, se a toalha caiu, vai lá, junta e vamos seguir o barco, porque esse é o caminho, né? O caminho do nosso aperfeiçoamento moral é um exercício horário, não é nem diário, né? Porque é da hora que a gente levanta, como disse a Yara, como a gente se comporta na nossa casa, como nós tratamos o nosso próximo mais próximo, em todas as atitudes que a gente tem. E às vezes a gente se atrapalha mesmo, porque se a gente não estivesse se atrapalhando, a gente não estava aqui, né? A gente já estava em alguma situação com certeza melhor. Então eu queria fazer essa colocação e trazer essa história do Bezerra, né? Que eu acho que ela nos ilustra muito assim, as dificuldades de todos nós no dia a dia, né? De conseguir, algumas vezes, tem algumas coisas que já fluem um pouco melhor, são bem poucas, né? E as outras a gente está ali, assim, né? Então, nós ainda estamos na fase do aprendizado, né? Somos espíritos em aprendizado. Realmente. Mas, por outro lado, também nós vemos que nós precisamos, na realidade, exemplificar aquilo que Jesus nos trouxe, o Evangelho de Jesus. E a essência do Evangelho, o que é? É amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os momentos a gente tem que pensar nisso. E outra coisa importante, que a gente vem para a Terra e nós esquecemos da nossa bagagem anterior. Mas nós temos uma bagagem. E temos muitos compromissos assumidos que nós precisamos saldar. Então a gente vem cheio de vontade, porque a nossa encarnação é planejada e nós já temos condições de opinarmos, de sabermos o que é que vamos passar, e aí prometemos mundos e fundos. E ainda por cima viemos com a alavanca, com a força da doutrina, né? Para nos orientar, para nos incentivar, para nos mostrar o caminho. E chegando aqui a gente esquece, nós nos envolvemos com as coisas da terra, né? É o que nós mais fazemos, e deixamos de lado as coisas do céu. Então, nessa parte tem uma historinha também que eu vou falar para vocês, que com Simão Pedro. Simão Pedro, no livro Contos Veste de Outra Vida.
que ele estava cansado, porque ele estava fazendo de tudo, ajudando o povo, né? 20 dias junto ao povo, banhando feridentos, alimentando crianças, mulheres, né? E aí estava assim chateado pela maneira como era mal compreendido. E aí Jesus chega e pergunta para ele, porque ele daí se afastou daquele trabalho que estava fazendo e ficou lá recolhido, né? E Jesus vai procurá-lo e diz: "Que fazes, Pedro?" Aí ele diz: "Estou pensando, mestre, mas estás triste?" E ele fala que sim, que está muito triste, porque me chamam de ladrão, né? Mas a consciência não te acusa. O que tem então? Ah, mas eu estou me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, faço tudo, alivio os enfermos, ajudo os necessitados, mas me injuriam. Dizem por aí que eu furto, que eu exploro a confiança do povo, e ele foi dizendo tudo o que estavam falando dele, né? 20 dias de multidão pesam mais do que 20 dias de barca. E aí, Jesus pergunta: Pedro, o que deste nesses últimos dias aos necessitados? Ah, moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, muitas coisas. De onde chegaram as moedas? Ah, das mãos de Joana, mulher de Cusa, e as túnicas da casa de Zobalão, curtidor, e os mantos da residência de Carpo, romano, que decidiu amparar-nos, os ungüentos do lar de Zebedeu, que os fabrica, o trigo da seara de Zaqueu, que se lembra de nós, e os peixes da nossa pesca. Mas então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuir em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias, de modo que nós possamos movimentar nas obras do bem. Então, disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Mas o amor não relaciona sarcasmos nem calúnias. Pedro, todos os bens da vida podem ser distribuídos de sítio a sítio, mas não podemos esquecer que todos os bens que nós possuímos na Terra são de Deus. Deus é que nos concede, são empréstimos divinos. A única coisa que nós podemos dar de nós mesmos, a única dádiva, através do sofrimento, da renúncia, é o amor. O amor é o que nós temos para nós darmos. Assim como o Chico disse certa vez também, que chegou um homem lá, muito bem de vida, um senhor, bem dos negócios, tinha a doutrina, né, espírita para ajudá-lo também. E aí ele chegou para o Chico e disse que não sabia por que ele estava triste, estava sempre assim, triste, se ele tinha tudo o que o ser humano normalmente aspira a ter aqui na Terra. E aí o Chico diz: olha, o Emmanuel aqui do lado está me dizendo que está faltando para você é a alegria dos outros. Isso é que está lhe faltando. Então, com essa lição, ele entendeu que ele estava fazendo tudo para ele. Tinha tudo: bens, família saudável, filhos bons, companheira, recursos financeiros, podia dispor para lá e para cá, mas ele não estava gastando o seu tempo para os outros, em dar alegria aos outros. Quantas vezes nós podemos ajudar o nosso próximo só em ouvi-lo, né? Às vezes a gente, agora na fase da pandemia, a gente liga para uma pessoa, a pessoa, um amigo, um conhecido, quer falar, ela quer falar, é só o que ela quer. E nós precisamos saber ouvir, né? Então, só o ouvir já é uma expressão de amor. E assim, várias situações da vida, né? Tolerarmos determinadas atitudes, né? Porque nós, muitas vezes, perdoamos grandes problemas a que somos acometidos, mas aquelas coisas pequeninas do dia a dia a gente não sabe desculpar, né? Então, nós temos que aprender a ver no outro que o outro está com uma dificuldade qualquer, que nós precisamos entendê-lo.
porque a gente só vê o nosso lado, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos construir o reino de Deus na Terra. Nós não precisamos ser santos, nós não precisamos, né, deixar de fazer o que nós gostamos, ter as nossas ambições, faz parte da vida, né? Mas não esquecer do outro, da necessidade do outro, a começar de casa, se estendendo no serviço, na vida social, enfim, em todo lugar. Verdade. Aqui no Evangelho, pode falar, minha amiga. Diga. Não, só para complementando assim essas colocações da Yara, né? Então que ela falou do amor, assim, e das coisas do perdão, realmente assim é uma coisa que a gente precisa exercitar muito, porque a gente tem que lembrar das nossas imperfeições, é a indulgência, né? A indulgência, ela é uma coisa que às vezes a gente peca nelas, né? A gente sempre é muito crítico com o outro, não lembrando que a gente precisa da indulgência, né? Daqueles que convivem conosco também. Então, isso é uma atitude muito importante de quem realmente está buscando se melhorar, né? Enfim, tentando fazer essa reforma íntima que a gente está falando. E a Yara falou, então, das nossas encarnações, e que, né, então, nós já participamos das nossas encarnações, e eu acho que é importante a gente frisar isso e lembrar disso, porque nós temos muita pena de nós mesmos, né? Então, nós temos qualquer dificuldade que a gente sempre se sente, tem um coitadismo, né, da gente, sim. Então, lembrar, assim, que essas dificuldades que nós estamos passando, nós fizemos essas combinações lá, nós não, porque estamos muito envolvidos na carne, não nos lembramos por que aceitamos aquilo. Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender que nós concordamos com as dificuldades pelas quais nós estamos passando, né? Algumas são provenientes das atitudes que ainda temos aqui, mas tem outras que nos caem no colo, e aí então a gente tem que entender que isso não é por acaso, né? E eu acho que isso é uma grande coisa que a gente aprende quando a gente estuda e a gente resolve vivenciar a doutrina espírita, da gente entender essas dificuldades e saber que elas têm uma função, né? E às vezes a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, e justamente é essa dificuldade que nos tira de uma situação que ia ser uma situação que nós não teríamos condições de enfrentar se nós estivéssemos com o nosso tempo livre, né, para isso. Então, as dificuldades, elas vêm nos buscar para focar o nosso pensamento, focar a nossa vida em alguma coisa, né? Então, eu acho que isso é importante da gente lembrar, para a gente pedir força, sim, né, para a gente poder ter coragem de enfrentar as nossas situações, né, mas não aquela frase do afasta de mim esse cálice, né, Pai, me ajuda a conseguir encarar esse momento, para eu ter forças para vencer isso. E quando a gente consegue, quando a gente tenta fazer esse movimento, a gente vai realmente se renovando, né, nas nossas atitudes, na nossa maneira de encarar situações, porque a gente vai se afinizando com a corrente espiritual e a gente vai sentindo esse aconchego, essa ajuda que vem quando a gente toma esse cálice e encara esse momento, né? E lembrar, e mesmo que a gente não lembre, a gente já tem essa consciência de que a gente participou dessa combinação aí, então que está tudo certo, né? Que não tem nada de coitadismo nisso. Enfatizando aqui o Evangelho, né? Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Porque ainda tem muita gente, né, que considera a doutrina espírita alguma coisa fora do normal, né, Yara? E ao contrário, nós somos cristãos, seguimos a palavra do Cristo, enfim, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, porém nós também temos o entendimento de uma outra situação que às vezes as pessoas ainda não despertaram, que é a questão da vida, que a vida continua após a desencarnação desse corpo físico, né, Yara? Justamente, porque se não fosse assim, não teria sentido nós sofrermos, né, tudo que se passa na Terra, que é um planeta de expiação e provas, para depois morrermos e acabar tudo, né? Então,
a unicidade da existência não daria sentido à vida, não nos revelaria a justiça divina, porque crianças nascem em poucos dias já perdem a sua vida, né? Outros com problemas sérios também, que têm que a vida inteira atravessar aquelas provas. Então, tudo isso mostra que tem uma causa justa. Então, o que a doutrina nos traz é uma certeza que está tudo certo, tudo tem uma causa justa, né? Mesmo essa pandemia que nós estamos vivenciando, que traz muita dor, muito sofrimento, mas que com certeza Jesus, Maria Santíssima, com as suas pleiades de espíritos, estão nos ajudando muito para minorar o nosso sofrimento na Terra. Mas, na realidade, nós temos que saber que nós temos oportunidade através dessa existência, porque não é só essa. Nós temos uma sequência de existências, né? Vejam bem, não é uma sequência de vidas. Vida é uma só. A alma é imortal e fim. A vida é única. Mas existências nós temos muitas, porque aqui na Terra que a gente consegue, dentro daquele círculo familiar, daquelas condições com as quais nós nascemos, que vão nos proporcionar a oportunidade de nós acertarmos, né, as nossas dívidas. No meio familiar, nós temos espíritos muito afins, que nós temos assim uma grande afinidade, um adivinha o pensamento do outro. E temos aqueles que há um relacionamento mais difícil, né? Muitas vezes não dá para entender, mas como são os mesmos pais, a mesma educação, por que há diferenças? Porque são espíritos diferentes. Os pais deram o corpo aos filhos, mas o espírito já vem de séculos, né? Já existia. Então, na realidade, a vida continua nesse sentido. Nós vamos para o plano espiritual, que é a vida verdadeira, mas vamos retornar para a Terra tantas vezes quantas forem necessárias para atingirmos o patamar de evolução deste planeta, né? Depois poderemos ir para outros, mas precisamos primeiro vencer. É como quem vai fazer um curso, não pode sair da faculdade no meio do curso e querer ganhar o diploma. Ele tem que terminar tudo, né? E às vezes ainda precisa de um pós-graduação. Então, na realidade, nós precisamos, na Terra, aproveitar a oportunidade que nós temos. E a oportunidade é do trabalho. E tem uma coisa que a gente esquece, que Jesus fala, inclusive, na Boa Nova, esse livro que relata passagens da vida de Jesus com os apóstolos, é muito interessante. Então, neste livro, A Boa Nova, que foi recebido por Francisco Cândido Xavier, né, obra mediúnica, e ditado pelo espírito de Humberto de Campos, ele nos revela, o mestre, algo que a humanidade esquece muito. Quando a gente fala em Jesus, aquelas religiões cristãs têm como Jesus o modelo, o guia, né? E a oração vai direto para ele. As religiões que não têm essa visão do Cristo, têm Deus, que Deus é o Pai. Mas, na realidade, nós espíritas precisamos também nos ligar a Deus. E Jesus diz que nós temos que ter uma comunhão permanente com o Pai, ele fala. E qual é o recurso para essa comunhão permanente? A oração. Nós temos que nos ligar ao Pai através da oração sempre. E conversar com Ele, falar das nossas dores, das nossas necessidades, e Ele vai nos dar uma resposta sempre. Mas nós esquecemos de Deus. Achamos que Deus está distante, nós é que estamos. Deus está conosco sempre. Então, é muito importante, né, que nós aproveitemos essa oportunidade de nos resguardar, de nos, digamos, fortalecermos nessa fé, nessa certeza que Deus é Pai de amor e que Ele está conosco sempre. E Jesus foi o enviado de Deus. Jesus é o nosso mestre, nosso irmão maior, mas Deus é o Pai. Então, essa comunhão com Deus é muito importante.
essa fidelidade a Deus, como diz o Jesus, né? Beleza. Meninas, nosso tempo está se encerrando, mas esse bate-papo aí com vocês realmente foi bastante útil, né? E nos traz, nos elucida, nos lembra daquilo que nós devemos seguir no nosso dia a dia, que são os ensinamentos do nosso mestre. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, por essa disponibilidade da gente fazer o Evangelho como a gente, da forma autêntica, né? Abrindo ao acaso, vendo qual é a mensagem que sai, e aí comentando em cima dessa mensagem. Muito obrigada por essa disponibilidade, Adriana e Yara, de vocês virem colaborar aqui com a gente, né? Prazer. É um prazer. Queridas. E eu vou me despedir de todos vocês agora, pedindo para a Adriana fazer uma prece de encerramento para nós. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Adriana, encerra então. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, aos mentores espirituais da corrente de paz e amor, que estão aqui presentes, nos auxiliando. Este trabalho é um trabalho do mundo espiritual. Então, que possamos todos nós, ao término desse trabalho, ao retornarmos, então, para a convivência da nossa família, termos em mente, então, esta lição que Bezerra tanto nos ensinou, que nós precisamos, que nós não devemos fugir dessas dificuldades. Essas dificuldades, elas estão aí justamente para que nós possamos vencê-las, para que possamos nos melhorar, para que possamos chegar mais próximo desse caminho reto que é Jesus, porque é só através de Jesus que chegaremos à proximidade de comunhão com o Pai. Em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecemos então essa oportunidade. Paz e amor a todos. Paz e amor, uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.